Estamos no ar com mais um episódio do Ambienta, meus queridos e minhas queridas. Vocês estão dispostos ou está disposto hoje? Pois põe-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão, inspiração e fofocas de tudo que envolve o meio ambiente e atualidades que moldam e mudam o nosso planeta. Vamos juntas, juntos e juntos nessas jornadas? Então, bora! E hoje o nosso episódio a gente vai falar algo que muitos podem ter, e eu acho que tem, e não sabe que tem, que são os talentos escondidos que muitas vezes preferimos silenciar para viver uma vida séria, entre aspas, de pagar boletos, ao invés de ouvir esses talentos e complementar a nossa vida com histórias, cores, criação e também diversão. Talentos esses que nossa convidada tem de sobra. Tanto tem que já escreveu 3 livros de ficção, sempre levando em conta o meio ambiente e a cultura envolvida por ele. Conversaremos hoje com uma bióloga, doutora e pesquisadora que, enquanto pesquisava, ainda arranjava tempo para escrever literatura ficcional infanto-juvenil, transformando seu conhecimento científico e vivências de campo em diferentes biomas em palavras que encantam e encantaram e continuam encantando crianças, jovens e adultos. E eu sei que são adultos também, porque eu já li todos os livros e eu sou fã de carteirinha. Nossa convidada é minha amiga também. Só passa amiga por aqui, eu acho ótimo. É minha amiga Ana Carolina Neves, que é uma escritora bióloga nascida em Belo Horizonte em 1980. A Ana Carolina fez pesquisas ecológicas no Pantanal e nas montanhas de Minas durante seu mestrado e doutorado, e elas são uma fonte de inspiração para as histórias que cria. Adora escrever sobre relação com a natureza, mas também sobre as relações humanas e o amor ao conhecimento. A Ana se formou em biologia na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, fez mestrado em ecologia e conservação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e depois retornou ao UFMG para o doutorado e 2 pós-doutorados também em ecologia e conservação. Seus livros são voltados para infâncias e juventudes e para os adultos que gostam dessas leituras e já ganharam o selo altamente recomendável para crianças da FNLIJ, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e foram selecionados em programas de leitura do governo. Tem ainda diversos artigos publicados em revistas e jornais como Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças, além do blog Ruderal, lá no Pantanal. Atualmente, além de escrever histórias, dá aulas na área do meio ambiente na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Olá, Anitta! Como você está Olá, hoje? Seja muito bem-vinda ao Ambienta. obrigada, boa tarde, boa noite aí para você. Muito obrigada, Anitta. Ah, só falando para todo mundo que eu posso chamar ela de Anitta, tá? Porque eu conheço ela há 20 anos. Então eu tenho esse direito. Você que está ouvindo, ou está assistindo, se você assiste é porque você é assinante. Se você ouve, você não é assinante, dá tempo de ser assinante. Mas se você está ouvindo ou está assistindo, é Ana Carolina Neves, tá? Tá muito bem. Eu posso chamar ela de Anitta. Depois desse extenso e maravilhosa biografia, né? Ah, para saber, né? Para explicar para as pessoas que estão aí em casa ouvindo a gente, eu conheci a Anitta, porque todo mundo deve estar perguntando, ué, mas a Anitta não passou pela UNB? Porque eu falei, né? Que você foi para a UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e o UFMG. E é de onde a gente se conhece? A gente se conhece do curso de Pantanal, curso de campo do Pantanal, Ecologia de Campo do Pantanal, que eu fiz em 2005, quando eu estava no mestrado em Ecologia, e a Ana estava no mestrado também em Ecologia na UFMS. Como a universidade, é tudo universidade federal, a UNB tem esses consórcios em que os alunos de mestrados poderiam fazer ecologia de campo, né? Quem estava fazendo ecologia, mestrado em ecologia, podia fazer ecologia de campo em vários biomas. Eu escolhi o Pantanal, que é dado pela UFMS. Foi assim que eu conheci a Anitta, que ela fez pela UFMS também, ecologia de campo. No Pantanal Sul, né? Tem o FMT também, Cuiabá, mas a gente foi para o Pantanal Sul. Foi para o Pantanal Sul, exatamente.
Ah, porque eu já conhecia o Pantanal Norte e eu preferi Pantanal Sul, que eu acho que o Pantanal Sul é mais bonito. Tem mais bicho. Eu falei, eu quero ver bicho. Então eu falei, eu vou pro Pantanal. Se eu quero ver bicho, eu vou pro Pantanal. E eu vi muito bicho. Então foi ótimo. E Então, como tem bicho, né? hã? Como tem bicho, nós temos até nossos casos de abelhas, de onças, que uma hora a gente tem que contar. Temos que contar. O da abelha, eu não lembro. Eu só lembro que foi da caminhonete, da manga da caminhonete. Eu não lembro, gente. A da abelha, se quiser eu te lembro ele. Pode me lembrar, me Que, lembra? Bom, que a gente ué, conta rapidamente aí pro povo. Carol estava trabalhando um capão de mata no Pantanal, sozinha, Lembrei. Meu Deus do céu. Eu já sozinha. contei até essa história. Disse Todos os isso. pesquisadores estavam sozinhos nesse dia, você estava sozinha também. E aí teve um enxame de abelha. E a abelha, gente, não é. No Pantanal, a gente, quando chega lá, a gente aprende uma coisa: que o que mais causa acidentes letais não é onça, não é sucuri, não é jacaré, é abelha. É, E teve um enxame de abelhas no capão que a Carol estava trabalhando, teve. sozinha. Sozinha. Eu saí correndo. Parecia cena de filme que tem onça atrás, assim. Eu caí no chão e fui correndo, assim, saí correndo e tá. Ainda bem que eu consegui, ainda bem que estacionaram o Jeep do lado do capão onde eu estava. Eu consegui entrar no Jeep, estava aberto. E entrar no Jeep, eu vi as abelhas indo assim no Jeep. E aí daqui a pouco vieram os meninos, o Zuco e o Colombioca. Eu esqueci o Zuco e o Germano. Colombia. Isso, o Germán. Falou assim, Carol, a gente te viu saindo correndo do campo e viu umas abelhas. O que aconteceu? Eu falei assim, eu fui perseguido por um enxame de abelhas. E eles ficaram morrendo de rir. Eu morrendo de medo de entrar de novo no capão. Foi ótimo aquele dia, só que não. Mas tem também pegar chuva no barco. E o barco que eu estava lá do reconhecimento do Miranda e Abobral ficou sem motor. Nossa. Isso eu lembro, meu grupo ficou sem motor, fui dos últimos a voltar. Na verdade, a gente teve que ficar esperando, a gente ficou à deriva, teve que ficar esperando alguém buscar a gente, choveu, e foi ótimo. Mas assim, é bom que a gente tem história para contar. A gente viu a Ariranha nesse dia, o que foi ótimo, assim, nas margens, né? Enfim, então, quer ver bicho? Vai pro Pantanal Sul, tem altas histórias. Então foi aí que eu conheço a Anitta há 20 anos e eu trouxe ela para falar aqui, porque ela tem essa história maravilhosa que é de ser uma bióloga pesquisadora, mas que escreve. E ela escreveu não só depois de ser pesquisadora, ela escreveu durante o processo. Então, Anitta, eu quero que você primeiro nos conte como que foi porque não foi uma transição. Primeiro, se você acha que foi uma transição ou não, e como que foi essa transição, se foi, né? Se aconteceu, de bióloga pesquisadora para bióloga escritora de livros literários infantos juvenis. Eu já falei que não só infantos juvenis, porque adulto também gosta, eu li todos e eu amei todos. Então, assim, já fica aí a dica. E assim, se você sempre escreveu, ou seja, se isso vem desde criança, ou se isso aconteceu Uhum. naturalmente, ao longo do processo em que você foi conhecendo os biomas e foi estudando. Então, conta um pouco como é que foi esse processo seu de escrita, sair, né, dessa escrita para uma escrita literária em fundo juvenil. Como é que foi essa transição? Uhum. Eu considero que teve uma transição assim mais marcante de quando eu saí da carreira acadêmica, né, quando eu era pesquisadora e escritora, para quando eu me tornei exclusivamente escritora. Uhum, Bom, na verdade, eu nunca fui exclusivamente escritora, porque eu dou aulas também, como você falou, né? Eu dou aulas uhum, na pós-graduação, uma carga horária pequena até, mas tenho isso também na minha ocupação. Mas eu acho que essa transição é que foi mais marcante para mim, né? Eu escrevo cartas. Vamos dizer assim, a minha formação literária foi escrita de cartas para uhum. amigas, amigos que moravam em Uberlândia, em São José dos Campos, em Para mim, Recife. Carol, não te conhecia naquele tempo, mas depois a gente trocou cartas, né? foi. Uhum.
E eu tinha vários amigos, assim, em outras partes do Brasil, que a gente trocava cartas, a gente correspondia, carta de papel mesmo, ainda não era por e-mail. Aliás, quando chegou o e-mail, mixou um pouco essa correspondência. Ficou mais prático, acho que perdeu um pouco a graça, né? Aquela coisa de abrir o envelope, de ter um beijo de batom no Sim. papel de carta, essas Um coisas círculo assim. assim, onde era lágrima, né? Tem sim, tipo, por círculo. Isso, exato. E aí, mas escrever uma coisa mais estruturada, assim como um livro, né, uma semente de um livro, eu nunca tinha tentado, até que eu fui fazer o mestrado em Campo Grande, né, na UFMS, que foi Uhum, a primeira vez que eu saí de casa. Então, foi um período assim muito marcante para mim, todas essas transformações assim, no sentido de sair de casa, morar sozinha, né, morar com os colegas, na verdade, de ir para uma região onde eu tinha uma pessoa conhecida quando eu me mudei para Campo Grande, né? Não uhum, tinha assim um grupo de apoio e tudo mais. E aí, essa experiência muito forte de conhecer o Pantanal, porque meu trabalho de campo era no Pantanal, na região de Miranda, uhum, com a conjunção com essa experiência também muito intensa, né, da solitude, da independência, tudo isso me fez procurar um espaço para mim de refúgio mesmo, que foi na literatura que eu encontrei. uhum, E comecei a escrever uma história de ficção, que era a história de um. Eu trabalhava com plantas aquáticas que durante elas eram enraizadas no fundo, né, do corpo d'água, assim, enraizadas, e aí na época da cheia elas ficavam submersas. E aí todo mês era um trabalho de ecologia de populações, de dinâmica de populações, então todo mês eu ia lá acompanhar essas plantas, ver como é que elas estavam, e durante alguns meses elas simplesmente desapareceram submersas, e eu comecei a imaginar como que seria, o que estaria acontecendo ali com minhas plantas ali uhum, debaixo. E aí surgiu a ideia de um submarino que navegava na planície inundada do Pantanal. Essa foi a ideia do meu primeiro livro, uhum, que surgiu, então, muito em função dessa experiência acadêmica, né, de estar fazendo uma pesquisa que me deu muita ideia e inspiração. Mas não só a pesquisa, porque depois eu gostaria de falar um pouco mais disso, se tiver tempo. A uhum, pesquisa, ela traz para a gente muitas vivências além da pesquisa em si. uhum. A gente tem, Traz. claro, né, aquele conhecimento ali que você adquire sobre o organismo que você está estudando, ou sobre uma comunidade, uma população, mas você vai conhecer pessoas que vivem naquela região, você vai conhecer, às vezes, populações indígenas, populações tradicionais, pessoas que estão fora da zona urbana, né, que a gente está, a maior parte de nós vive, com culturas muito diferentes, paisagens muito diferentes, com sotaques diferentes, e tudo isso assim vai se tornando uma vivência tão rica que não cabe no texto acadêmico, que é muito restrito, muito objetivo, né? Uhum, Então, eu senti vontade de escrever mais do que só a minha dissertação. uhum. Então, eu escrevi nesse período, né, do meu mestrado, um artigo científico, saiu num jornal internacional, assim, né, bem Chique bem. É. típico, chique, mas bem típico da pesquisa acadêmica, um blog no qual eu contava as minhas experiências no Pantanal, assim, extra, tipo, backstage, né, da Aham, da dissertação. pesquisa. Escrevi um artigo de divulgação científica na Ciência Hoje e escrevi esse livro de literatura, que era uma literatura de ficção, ficção Uhum, científica. Então, assim, isso para dizer como que a gente tem muito mais material para abordar do que na dissertação, ou na tese, ou na monografia, né? A gente tem uhum, material para fazer podcast, para fazer blog, para fazer vlog, para fazer muitas outras produções. E uhum, aí, eu estava me dedicando a isso, né? Junto com a minha carreira acadêmica, durante o meu doutorado, eu escrevi um outro livro que aí já foi aqui na região de. Eu trabalhava na Serra do Cipó, na cadeia do uhum, Espinhaço, em Minas uhum, Gerais. Mas eu tomei conhecimento de umas populações tradicionais que viviam na região de Diamantina, né, uhum, na região mais norte de Minas, já também na cadeia do Espinhaço, que eram uhum, os apanhadores de flores. uhum, E eu fiquei muito encantada com esse universo. O meu co-orientador trabalhou com
com esses coletores, né, com esses apanhadores de flores, com essas sempre vivas, né, que são as plantas que eles apanham e fazem arranjos florais, que são muito lindos. Eu fiquei muito encantada com esse universo e escrevi uma história também de ficção que se passa nesse universo. Mas aí, quando eu terminei esses dois trabalhos, eu estava fazendo pós-doutorado lá no FMG, e eu comecei a ter um pouco de desencontro assim com a carreira acadêmica. Eu comecei a Uhum, um pouco de desencanto mesmo, né? Eu uhum, comecei a perceber assim que o funil ele é muito estreito. Então, como diz um ex-orientador meu, muitos são chamados, poucos escolhidos, uhum, né? Então, sim. são muitos doutores que se formam para poucos terem a oportunidade de realmente se estabelecerem como professores numa universidade federal, né? Professores, pesquisadores, extensionistas. E eu comecei a ficar um pouco desiludida assim com esse funil muito estreito, o pouco alcance das publicações. Eu estava com Sim. desejo assim, de me comunicar com um público mais amplo, e os meus livros estavam conseguindo fazer isso, né? O meu primeiro livro, Pantanautas, é um livro que ganhou um alcance assim, muito amplo, e os textos científicos que eu produzia, né? Os artigos, eram muitas vezes lidos por meus amigos, assim, né? Com boa Uhum, vontade, por uhum, meus amigos, porque uhum, claro que tem artigos científicos que têm um impacto gigante, que são lidos por muitas pessoas, mas eu estou falando assim, da média, né? sim. Da, da vida comum, assim, Do né? normal, né? Do O normal. gráfico normal. Então, normal. Então, eu comecei a buscar uma outra forma, assim, de me colocar para eu poder levar a minha mensagem adiante, que foi dando uma chance para a literatura. Então, eu já tinha dois livros publicados, esses livros já rendiam ali alguma receita para mim. Uhum, E eu falei assim: bom, se tem dois livros, se eu tiver 5 livros, 6 livros, eu vou aumentando essa receita e com pouco tempo, ou médio tempo, talvez, eu consigo equivaler essa receita à minha bolsa de pós-doutorado. Essa era a minha uhum, primeira meta, assim, eu queria ganhar com o livro do tanto que eu ganhava com pós-doc, minha uhum, bolsa de pós-doc, para poder falar assim, não, dá para viver disso. uhum, E aí eu fiz essa aposta, né? Quando eu terminei o meu segundo pós-doutorado, eu resolvi me dedicar à literatura exclusivamente. Aí teve uma confluência dos astros que eu engravidei, e uhum, aí isso assim só chancelou ainda mais, né, essa escolha de tirar um período assim que eu pudesse trabalhar em home office, fazendo meu tempo, uhum, tendo mais autonomia assim para organizar meu tempo e meu local de trabalho, para estar presente com meus filhos, né, e também de viver esse período de puerpério. uhum. E aí foi quando eu dei o passo. E aí eu tô, agora tem 7 anos que eu dei esse passo e Maravilha. tô aí vivendo de literatura. Maravilhosa. E eu super recomendo. E você tem o terceiro livro, né? Que é o terceiro livro para infantil. Isso. E que eu já li os três e eu adoro. Bom, mesmo o livro Eu não falei infantil, dele porque é, ele foi feito depois desse período, né? Eu já estava fora da foi. academia, é um livro infantil, chama A Lagarta e a Cobra. E É. agora tem mais 3 prontos, esperando a Gente, sua vez na fila. uma máquina! Em breve, nas melhores livrarias. Que delícia, Anitta. Assim, quando a Anitta publicou o Pantanautilus, e eu fiquei assim, nossa, gente, quero demais ler esse livro. E, nossa, assim, porque ela escreveu depois e publicou depois do curso de campo, né? Então, assim, eu falei, gente, eu quero ler demais esse livro. E quando eu li, me deu tanta saudade, assim, porque você caracterizou tão bem, porque, óbvio, você viveu 2 anos lá, pelo menos, né? Teve contato direto 2 anos. E quem faz trabalho de campo sabe que é todo dia de trabalho de campo, você está indo lá sempre, né? E você morou ali na base, né? Na base de estudos da UFMS, gente, que é colado no Rio, né? No Rio Miranda Mobral ali, que tem visitas de onça, né? Que a gente escuta as onças, é seguido por onça, né, Anitta? E, Isso. e eu fiquei tão encantada com o jeito que ela escreve, porque
ela consegue traduzir o conhecimento que ela tem científico e trazer a ficção e trazer a emoção. É uma coisa maravilhosa, assim, porque te faz você realmente estar naquele ambiente, porque ela consegue descrever muito bem, porque é justamente uma pessoa que passou 2 anos ali, no caso, estou falando do Pantanautilus, que foi o primeiro, e faz também a nossa imaginação ir longe, assim, imaginar aquele submarino, né, nas planícies alagadas do Pantanal. E é maravilhoso, assim, eu me encantei, eu me emocionei com o livro, eu chorei, e me fez voltar ao Pantanal. E eu tô aqui te elogiando antes do final, porque o quão incrível ela é, porque justamente ela consegue traduzir esse conhecimento que ela tem com é, essa emoção da arte, né? Assim, essa arte mesmo, que é uma arte literária, né? E aí, Uhum, pega o gancho já para minha segunda pergunta, assim, para você conseguir fazer participação especial da minha cachorra, para você conseguir fazer essa transição, porque a gente sabe que uma literatura científica é completamente diferente de de algo da literatura, né? Uma literatura infanto-juvenil, uma ficção. O jeito de escrever, tudo é diferente. Então, você teve alguma influência para você conseguir transpor essa escrita? Ou seja, alguém te inspirou? Quem que te inspira? Você tem algum escritor que é a sua inspiração, né? Ou alguém da família? Como é que você conseguiu fazer essa transição de escrita científica para uma escrita literária, ficcional, infanto-juvenil? Como é que foi para você? Foi algo natural ou você teve esse, cara, vou me basear em tais autores? Como é que foi? uhum. Olha, em termos de carreira, né, de inspiração, do tipo assim, eu posso trabalhar com isso, literatura é algo que eu posso fazer. Eu tenho uma pessoa muito importante para mim, que é o meu pai, né? Meu pai é Ah, escritor, ele escreve ficção também, mas escreve romances, contos para adultos. uhum, E ele nunca viveu assim da literatura. A literatura sempre foi para ele um, um escape artístico, né? uhum, Não vou dizer nem um complemento, assim, porque a literatura adulta ela é árdua assim sim. para vender, né? Para ganhar dinheiro, ela é mais difícil do que a infanto-juvenil. Mais Então, é competitiva, talvez, né? mais competitiva, acho que sim. Então, assim, ele sempre teve isso como um escape artístico, uma expressão artística. E, claro, né, eu convivo com os amigos dele, com as amigas dele, que são escritoras também. Então, isso fez para mim, trouxe para mim a ideia de que escritor é um ser que é um ser comum. Porque eu Uhum, falo isso porque às vezes a gente vai nas escolas fazer palestra, conversar sobre os livros, e as crianças ficam muito impressionadas de conhecer um fica. escritor. Uhum. O meu pai foi uma vez numa escola, o aluno ficou muito impressionado de conhecer um escritor vivo, porque ele achava que Ah, todos já tinham morrido. mentira! Porque as leituras que a escola fazia deviam ser, né? Machado de Machado de Assis, Assis, José de José de Alencar. Alencar. É, Então, essa figura, né, do ser possível ser escritor, ela é importante. Eu tive essa oportunidade de verificar isso com os meus próprios olhos. que legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive, assim, nenhuma pessoa que me influenciou no sentido assim, eu quero ser como ela, Uhum, em termos de carreira, porque eu não conheço nenhuma pessoa que viva de literatura. uhum, Não conheço. No meu meio, assim, né, claro que existem autores super consagrados que vivem, mas eu, no meu meio, assim, para dizer assim, né, minha amiga, meu colega, meu parente, eu não tenho. Então, foi mais uma inspiração nesse sentido. E no uhum, sentido, assim, da inspiração artística mesmo, né? Eu tenho vários autores e autoras que eu li muito quando eu era adolescente, quando eu era criança, uhum, adulta também, né? Mas eu acho que a minha formação ela foi mais nessa fase aí da infância e adolescência, que são autores que
pensando bem, assim, né, para te responder, eu acho que o que eles têm em comum é uma mineridade. Uhum, E essa mineridade, né, eu sou mineira, então ela traz para mim o quê? A ideia da terra, né, do uhum, chão, das comunidades daqui, da linguagem oral, né, da oralidade, uhum. da natureza, a natureza personagem, né, que não é só um fundo verde, Como mas é parte da um vida, né? Como parte da parte vida. ativa da vida, assim. Uhum, Então, eu posso citar o Guimarães Rosa, né, com todo aquele trabalho de oralidade que ele faz, de falar sobre o sertão, uhum, que é, né, Caatinga, o encontro da Caatinga com o Cerrado. uhum, Carlos Drummond de Andrade tem um livro lindíssimo que o José Miguel Wisnik escreveu, que é um ensaio sobre Carlos Drummond de Andrade, que se chama Maquinação do Mundo, que uhum, ele pega o poema Máquina do Mundo, foi considerado o maior poema da língua portuguesa, não, da língua do brasileiro, não sei. Ele foi considerado um dos maiores poemas assim do nosso tempo, uhum, e ele fala da experiência do Carlos Drummond de Andrade, que é um itabirano que viu o pico do Cauê sumir por causa da mineração diante dos olhos dele. uhum, E ele fala de como que a natureza e a mineração impactaram a obra dele. É um uhum, livro muito bonito. Então, isso é uma influência também. Agora, sim, os dois livros que eu falo assim, que eu queria ter escrito, são uhum, livros de mulheres, por coincidência, né? Mulheres escritos para o público, voltados para o público infantil juvenil, que é, primeiro, o livro que, assim, me fez querer ser bióloga. A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, muita gente conhece porque ela era da coleção Vagalume, sim. e era a história de um menino que fica perdido numa ilha e encontra um ermitão. Eu não queria ser bióloga, eu queria ser ermitã, se é que existe essa palavra. Ermitona, ermitã, ermitão, não sei. Eu queria não era nem ser bióloga, eu queria era viver igual aquele cara vivia ali no meio dos papagaios, numa ilha no meio do Rio, no interior de São Paulo. Uhum, E o outro livro que me encanta muito também é de uma autora mineira, que é a Minha Vida de Menina, né, da Helena Morley, que fala justamente dessa região onde eu escrevi meu segundo livro, que é o Planalto Diamantina, em Minas Gerais. Só que um livro escrito no final do século XIX, né, 1880 e poucos, que ela escreveu, uhum, esses 80, acho que pega 88, assim, que tem esse marco da abolição da escravatura no livro. uhum. É um diário de uma menina que viveu no sertão do Brasil naquela época, né? Então eu acho Olha, muito encantador também. sim. Que lindo. Eu não conheci esse último livro. Agora tem vários livros de biólogos, né? Vários escritores biólogos. Assim, não é raro. Eu tava outro dia eu tive curiosidade de fazer uma pesquisa Ah, que e legal. encontrei vários. Assim, tem os mais famosos. Acho que o mais famoso é Minha Couto, É né? o Miyakoto, gente. Mocinho Para mim, o mais famoso. Na verdade, para mim, o mais famoso deveria ser o Ângelo Machado, que grandíssimo Ângelo Machado, que a gente encontrou naquele congresso de zoologia de 2006, Londrina. porque ele, em Londrina, porque ele fala de biólogo, de libelo, gente, ele coloca libelo em tudo quanto é que é lugar. Mas, enfim, para mim devia ser ele, mas sim, um dos mais famosos e conhecidos é o Miyakoto, sem dúvida, moçambicano. E o Mia Couto, ele tem um diferencial, assim, por exemplo, da Rachel Carlson, do Richard Dawkins, que ele é um ficcionista, né? Ele escreve uma Exato. prosa poética muito maravilhosa e é no plano da ficção, o escrito dele. Ele consegue sair um pouco dessa primeira transição, vamos dizer assim, do texto científico, técnico-científico para a divulgação científica e Uhum, vai mais além nesse sentido, assim, da de tornar a coisa mais inventiva, mais ficcional, né? sim. Tem o Marcos Rodrigues, que é daqui da UFMG, o Mauro Galete, a Ana Cunha, não sei se você conhece o trabalho dela, é uma ilustradora Não. e escritora também muito maravilhosa, que eu descobri que ela é bióloga de formação. É mesmo? Olha, gente, depois É, tem que me ela dar é esses nomes que eu incrível. vou colocar no Instagram para a gente Vou te divulgar. dar.
e Ângelo Machado, né? Então, temos muitos biólogos escritores. Sim. Mas é isso que você falou, assim, deixa eu até me colocar assim. É difícil, assim, a gente tem vários biólogos escritores, mas ter biólogos escritores que atravessam essa barreira do não ficcional para o ficcional, para o literário, Uhum, eu, eu, uhum, eu só conhecia Ângelo Machado e minha conta, uhum, né? Porque essas outras, por exemplo, a Rachel Carson, o Richard Dawkins e vários outros, eles são, beleza, são biólogos, mas eles ainda têm essa escrita, tudo bem, não é uma escrita científica no âmbito acadêmico, né? No âmbito de escrever artigo científico, mas é uma uhum, escrita mais técnica, né? Assim, é uma escrita que não extravasa, não perpassa pelo não, essa barreira não ficcional. Não tem o uhum, lirismo ali. Por exemplo, minha couto, para mim, a primeira palavra que, quando eu leio minha couto, para mim vem lirismo, se é algo lírico, algo, não sei, tem algo naquela linguagem, se é algo quase que a gente consegue pegar, sabe? Não sei se me dá um negócio. uhum, E eu falo, meu Deus, como eu fico pensando, e isso você tem também, o que é maravilhoso, assim, porque quando você escreve. Os dois, o Espia nas Montanhas também tem muito isso seu, assim, de trazer. É porque o jeito da escrita do Mia Couto é um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais poético, assim, digamos. Ele traz um uhum, ficcional mais poético, assim, por um lirismo, assim mesmo. E, e- mas a gente consegue chegar em emoções, sabe, humanas, de relações, mesmo que seja algo ficcional e que tem essa questão do mundo biológico e de trazer o ambiente, de trazer o meio ambiente de onde vive e trazer todo esse conhecimento, tem, digamos, um drama, entre aspas, assim, o drama no sentido lírico, né? Não no sentido dramático, o negócio é dramático, mas assim, o drama do sim, personagem, sabe? Do sim, sentimento, da emoção. O que, por exemplo, a Rachel Carson, o Dawkins, essas coisas não tem na sua escrita, né? Por não ser ficcional, né? E o Ângelo uhum. Machado é maravilhoso, porque tem libelos. Não, porque a escrita dele é basicamente para crianças, né? Ele escreve muito. Eu comprei para o meu sobrinho, até naquele congresso, acho que eu comprei 2 livros, que eu nem sei onde é que tá, mas sumiu. Não sei se ele deu para alguém. E, Fotografado, né? e os dois autografados, exatamente. Eu tenho que ir atrás disso, sim, porque, né, infelizmente, nosso queridíssimo Ângelo Machado já se foi. Uhum. E, é, e que eu sei que ele colocava libelas, porque ele falava que só tinha 2 coisas mais lindas nesse mundo, a libela e minha esposa. Era isso mesmo. Né? Ah, é muito fofo. Ele é muito fofo. Bom, você já falou, né, que você conhece esses outros biólogos, e aí eu queria, justamente aproveitando esse gancho, você acha que esse é um campo a ser explorado? Por exemplo, livros infantis, livros infanto-juvenis de ficção? Você acha que isso é um campo para ser explorado, a ser seguido por outros biólogos, outros pesquisadores? Você acha que há horizonte para isso, há espaço ou não? Como que você vê Eu acho que é hoje? um super campo a ser explorado, tanto em termos assim de mercado, porque hoje em dia está muito em alta. é, eu estou falando aqui mais do público infanto-juvenil, porque é a área que eu tenho mais conhecimento, tá? Mas Uhum. tem muito campo, tem muita tendência agora de publicação de livros informativos. Então, são Como livros assim? assim, livros informativos seriam os livros que antigamente eram chamados de paradidáticos, né? Hum, Então, se tem um livro, por exemplo, sobre Lina Bobardi, a biografia de Lina Bobardi para crianças. Criança uhum, também pode ter interesse em arquitetura, uhum, né? Então, livros que falem sobre biomas brasileiros, que falem sobre espécies, animais, plantas, micro-organismos, fungos.
tem uma tendência para a publicação desse tipo de livro, nessa linguagem mais informativa, né? Uhum. Assim, tirando essa questão mercadológica, eu acho que tem é, vocação dos pesquisadores, dos biólogos, não só pesquisadores, né? Biólogos que atuam em diversas áreas, em publicar, em escrever suas histórias, porque a Concordo experiência demais. nossa é muito rica. No meu caso, eu falei esse exemplo, né, que eu publiquei no meu mestrado, um livro, um blog, uma Ciência Hoje, um artigo científico, porque assim, não cabia, a minha experiência não cabia em uma dissertação. No máximo, ali no agradecimento, eu botei umas coisinhas ali, as pessoas que eu Uhum. convivi, uma Uhum. experiência muito mais ampla. Então, a gente tem experiências assim de campo, de convivência com pessoas, de trabalho de bancada, de convivência assim, com o amor ao conhecimento, com teorias científicas, tá? Sabe? Você pode escrever um livro sobre o, o método científico, você pode escrever sobre a teoria da evolução, você pode escrever sobre o amor ao conhecimento, você pode escrever sobre o bicho que você estudou, a planta que você estudou. A gente tem muita vocação assim para escrever, e uma coisa que eu percebo muito assim na literatura, eu sinto falta de assunto. Eu acho que muitas pessoas que escrevem não têm o que contar. Então, Uhum. né, o livro muitas vezes sai aquele exercício ali de forma, mas que às vezes o enredo, né, o que você vai contar é algo pobre. E eu sinto também assim muita falta de ver na literatura, principalmente infanto-juvenil. Mentira, na infanto-juvenil tem bastante, na literatura adulta que eu sinto mais falta disso. Uhum. De sair um pouco desse universo urbano, classe Do média, autoconhecimento. Do do autoajuda, autoconhecimento, da autoconhecimento, autoficção, do. É. que a maior parte de nós aqui, né, que provavelmente está escutando esse podcast, conhecem, e ir para a zona rural, ir para a natureza, ir para a comunidade tradicional, ir para os indígenas, para ter outras visões de mundo, outras cosmologias. E a nossa pesquisa, ela dá a oportunidade de fazer isso, né? Tanto de Uhum. conhecer esse outro universo, quanto o próprio universo científico, né? Do método científico, das teorias científicas, das hipóteses e tudo mais. E assim, eu estava falando dos dramas, né? Os dramas que nós assistimos são muito incríveis mesmo. Uma vez uma amiga Uhum. me contou uma história, você que é da etologia vai poder me dizer Uhum. se isso é verdade ou se isso tem cara de mentira. Eu nunca confirmei, assim, eu nunca fui atrás para confirmar se o que ela me contou foi verdade, mas ela me contou uma história que me deixou muito impactada, de um pesquisador ou uma pesquisadora, não sei, que estava fazendo uma pesquisa sobre escorpiões, Uhum. comportamento de escorpiões. Uhum. E estava seguindo uma fêmea com os filhotinhos nas As costas, assim, costas. né? Ele estava Uhum. Eles levam. reproduzindo. É. E aí, eles estavam passando por um período de fome. E aí, eles ficaram vários dias sem encontrar alimento, até que, assim, há um determinado sinal dos palpos, assim, da mãe, os filhotes comeram ela. Eu não sei se isso é uma história, né, tipo assim, de falsa, para impressionar, mas não me pareceu mentirosa, não. E eu fiquei pensando, gente, olha como é incrível as coisas que acontecem na É. natureza que a gente pode narrar, né? Eu não sei se é verdade, preciso investigar, mas isso pode acontecer sim. Principalmente isso, assim, em termos de quando você tem escassez, a fêmea se sacrificar pelos filhotes, né? Uma vez que, quando a gente está pensando, se a gente pensa na teoria, de seleção sexual e mesmo da seleção natural, se ela morrer em prol dos filhos, dos filhotes, é melhor, porque daí talvez você garanta o sucesso reprodutivo e que o gene dela se mantenha para as próximas gerações, né? Então aí que você consegue, já que são mais do que uma, então ela se manter viva é menos benéfico do que a prole se manter viva e ela morrer, Uhum, em termos evolutivos, né? Porque daí a prole consegue comer ali e ela viver até ela também conseguir
se reproduzir, então ter mais chance da sobrevivência da prole e reprodução da prole do que da própria fêmea. Então, isso não é impossível. Eu acho que isso é Uhum, plausível, pode ser que aconteça. Né? uhum. Até porque a gente Então, tem insetos, nesse caso não é insetos, mas é um aracnídeo, né? Mas em artrópodes, ou seja, em bichos que são muito dirigidos e determinados por comportamentos que são comportamentos que não são aprendidos, ou seja, que são muito determinados geneticamente. Pode acontecer isso, assim, eu vou fazer aqui, isso é instintivo, né? Ou seja, é um instinto, assim, faço aqui uns movimentos daquela, né? E os filhotes sabem que esse sinal, mesmo que eles nunca tenham visto isso é um imprint do cérebro que tem, que eles nunca tinham visto, isso já aciona o gene vou lá e vou devorar. Ou seja, eles não pensam nisso. Isso já está uhum, geneticamente determinado. Então é um uhum, comportamento geneticamente determinado, né? Um imprint. Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece em outros uhum, insetos, né? E até em aves também isso acontece. Tem animais vertebrados que têm cognição, né? Como aves, a gente sabe que aves têm uma grande cognição, né? De aprendizagem, capacidade de aprendizado. Isso pode acontecer também. Ou seja, comportamentos que são imprints, que são instintivos. Até a gente tem, né? Então, por que que... uhum. Mas eu acho que sim, pode acontecer, sim. E são histórias assim incríveis, né? Tipo isso, eu sou bióloga e estou questionando, será que isso aconteceu mesmo? Porque são tão incríveis e são coisas que a gente vê, que a gente estuda e que a gente tem para contar para as outras pessoas, né? E é isso, né? Porque a gente acha que, como está no nosso mundo, a gente acha que todo mundo sabe, né? Mas a gente vive, às vezes, numa bolha e, e aí você fala, cara, não, porque minha vizinha não sabe, né? Então, vou contar essa história para o mundo, para que o mundo conheça essa história, assim, porque a gente vive muito numa bolha, né? Uma bolha de, por exemplo, quando estava no mestrado, estava ali naquela bolha ali do mestrado e todo mundo conversava, etc. E eu contava alguns causos de libélula. Mas nem todo mundo sabia de libélula, né? Assim, dos comportamentos e tal. E, e é isso, assim, são coisas que podem ir para o mundo, né? Assim, que vão além da escrita de um artigo científico, porque, por exemplo, minha vizinha ou coisa não vão ler artigo científico. E isso é interessante porque, interessantíssimo você trazer isso, porque só falando de um caos aqui, já que a gente está numa prosa, né? Falar com mineiro é bom com uma prosa. Passa cafezinho, vamos fazer a prosa. É, Minha mãe compartilhou um negócio comigo assim no Instagram, falou assim: libelo é bom porque vocês matam a libela, não sei o que, tá fazendo mal para libela, libela é bom porque come o mosquito da dengue, o mosquito que transmite a dengue, chikungunya, etc. E não só o mosquito, como a larva também. Aí eu virei para minha mãe e falei assim: Você já sabia disso, né, mãe? Aí ela já sabia, né, minha filha? Porque quando eu estava fazendo mestrado, mesmo que eu não estivesse fazendo mestrado sobre isso especificamente, ou seja, sobre comportamento alimentar, etc, etc, minha mãe frequentava um curso de bordado e etc. E ela perguntava assim, sempre que perguntava para ela o que que eu fazia, né? As mulheres fofoqueiras fazem bordado. O que que eu fazia? Ela falava assim, faz mestrado com libélula. Aí sempre tem aquela pergunta, libélula é importante para quê? Né? Como se o animal tivesse aqui para ser importante ou para servir ao ser humano, né? Primeiro, né? Não, Sim. gente, não necessariamente. Tudo bem. Não, na verdade é não. A resposta é não. Aí eu falei, mãe, para nós pode servir para você, pode servir, mas para o ecossistema serve um monte. Se a gente tirar a libela, vai acontecer um cataclisma ali né, dentro da cadeia da teia alimentar. Eu falei assim, não, minha filha, eu sei, mas o que que eu respondo para elas e praticamente? O que que você faz? Para que libelo é bom? Aí eu falei, fala para elas que inventou o 69. Aí ela, não, minha filha, é por causa da posição. Não, gente, não é isso. Mas sim, também. Uhum. E isso, quem falava isso era uma pesquisadora lá do Museu do Rio de Janeiro, que eu fui lá para aprender a identificar as libelos. Ela falou assim: as libelos, você sabe que as libelos inventaram o 69. Maravilhosa. Infelizmente, já faleceu essa pesquisadora, mas ela é maravilhosa. Aí, não, tá, isso que é um negócio sério. Então, fala que as libelos
são predadoras e elas comem o mosquito da dengue. Então, ela é ótima para acabar com, né, ser controladora aí da dengue. Então, ela come o mosquito da dengue, não só ela come o mosquito adulto, como a larva da libélula também come a larva do mosquito da dengue contra a larva, né? Então, assim, então tá bom. Então, ela aprendeu isso desde 2005. Então, há 20 anos, isso ficou na cabeça dela, esse conhecimento. Então, ela me mandou isso esses dias, semana retrasada. Pra você ver que ficou na cabeça dela, esse conhecimento, né? Tipo, isso é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, agora vocês já sabem que libélula come mosquito da dengue e inventaram o 69. Ô, Carol, Mas, mas só complementando aqui, então, aí eu estou dizendo que eu acho que tem super campo, né, que é uma área que deve sim ser explorada. Eu acho que existe a demanda até interna, assim, das pessoas de escreverem ou de tratarem de assuntos relacionados com a ciência em outras abordagens, né? Mas é uma carreira difícil. Também eu não quero sim. dizer para todo mundo assim, larguem seus trabalhos e vão ser escritores ou podcasters ou youtubers, não. Eu acho que é uma carreira difícil. Como eu falei antes, eu não conheço nenhuma pessoa assim que viva da literatura. Eu vivo, mas eu acho que tem circunstâncias assim muito específicas que me possibilitaram isso. Uma está relacionada com o fato de eu escrever literatura infanto-juvenil, que vende mais do que literatura adulta, principalmente quando seu livro cai no gosto assim da rede escolar, né? Porque os meus livros eles têm esse apelo pedagógico, científico, informativo, então eles são muito lidos, adotados por escolas, então isso contribui para as vendas, né? Mas não só em termos financeiros assim é difícil, mas também é uma carreira difícil no sentido assim de ser muito introspectiva. Uhum, Você fica muito isolado, né? Você fica uhum, muito trabalhando. Eu queria em um determinado momento trabalhar em casa, chega um momento que aquilo encheu o saco também. Eu queria uhum, ter um grupo de pessoas para tomar um cafezinho no intervalo. Eu uhum, queria ter um grupo de pessoas para trocar e assim, e atingir é, ter um fluxo de trabalho assim tão intenso que você esteja sempre colaborando com outras pessoas, trabalhando com editor, trabalhando com ilustrador e enfim, né, ter uma dinâmica assim mais intensa de trabalho não é fácil também. Então uhum, eu vejo mais como uma atividade complementar, uhum, mesmo porque a pesquisa, né, o trabalho como biólogo, ele serve de inspiração. Se sim. você passa a se dedicar somente à literatura, você perde um pouco dessa fonte de inspiração, né? Dessas vivências de campo e de laboratório, de bancada que você teria de outra forma. Uhum, Então, eu vejo hoje em dia mais como, né, depois dos meus 7 anos de experiência vivendo quase que exclusivamente da literatura, eu vejo mais como algo complementar. uhum. Boa. Muito bom você falar isso, assim, né? Lembrando que, por favor, não saiam dos seus empregos, coisa é algo complementar. Se você quiser começar a escrever, sei lá, acorde mais cedo. E aí, Sim. passamos para a última pergunta. Se você vai começar hoje, então, por exemplo, se você fosse começar hoje, sabendo tudo isso que você sabe, o que que você falaria para uma pessoa que quer seguir essa carreira, o que quer começar, o que está pensando, poxa, eu tenho uma história para contar, uma história de campo. Por isso que eu tenho o quadro, gente, História de um Pesquisador de Campo. E a Anitta vai trazer uma, tá? Para os próximos aí. A gente vai ver só como é que vai ser esse rolê. Mas assim, vai que elas têm algum para contar. Então, que incentivo você dá para ela, um passo a passo, ou daria algum conselho se ela quer começar hoje com isso? O que que você falaria para ela? Ou mesmo para você, com todo esse conhecimento, quando você começou lá atrás? Olha, eu acho que a primeira coisa é botar para fora. A gente tem que vencer esse bloqueio que muitos de nós têm. Eu tinha demais o bloqueio assim da vergonha de me expor. E expor minhas entranhas literárias. Nossa, que vergonha que eu tenho disso. Tem que vencer. Então, assim, escreva, põe no papel, grave podcast, faça o blog, enfim, põe para fora e leve para as outras pessoas conhecerem. Leve para as pessoas lerem, não tenha vergonha de pedir opinião,
de pedir leitura crítica. Uhum, Inclusive, assim, na academia, a gente tem um costume que eu acho que é muito valioso, assim, para quem é escritor, que é o costume de receber leituras críticas dos pares. Isso é uhum, muito importante, sabe? Assim, você ter abertura para receber uma crítica, para fazer modificações, acatar sugestões, eventualmente rejeitar também, né? Mas uhum, você aceitar essa participação do outro, assim, na leitura crítica. Então, assim, chame pessoas para lerem seus escritos. Se você tiver escritores, né, pessoas assim que têm um conhecimento técnico mais relacionado, chame também para que elas leiam, para que elas deem a opinião delas. E uhum, hoje em dia a gente tem muitas mídias assim para publicação. Como eu falei, né, tem podcast, tem blog, tem YouTube, tem o próprio livro. Os canais estão todos aí, tem as redes sociais, os canais estão todos aí, né, abertos, gratuitos para quem quiser se aventurar. Agora, se você está pensando em escrever livro mesmo, eu acho que um caminho é esse de você mostrar para colegas, escritores, assim, que possam até eventualmente assim, te orientar, né? Tipo, a editora tal publica livros com esse perfil, para que você uhum, possa mandar para aquela editora. É, Tem os concursos literários também. uhum, Eu sugiro mais os concursos de boas editoras, que as editoras publiquem a obra, uhum. sabe? Mas boas editoras. Tem muitos concursos, fazem publicações digitais, assim. Gerar um PDF, qualquer um pode gerar, né, gente? Uhum, uhum. Então, É, é se isso, for para assim. fazer isso, publica. Cai não, Anitta. Se for para fazer isso, publica no Kindle, né? Assim, tem como também fazer uma publicação na Amazon, no Kindle É Publisher. bem lembrado. Tem Substack também, que hoje em dia as pessoas escrevem um tipo de blog, assim, eu não entendo muito a evolução do Substack a partir do blog, não, mas deve ter alguma evolução. Tem o Substack, eu escrevo lá, às vezes. Ótimo. E até o podcast também sobe e vai para lá. Mas assim, ele você pode colocar vídeos também, você pode colocar som, você pode dentro do próprio escrito, você pode colocar tudo lá. Então é uma plataforma que tem de um tudo, sabe assim, você tem de um tudo, que você pode colocar o seu podcast, você pode colocar o seu blog, você pode colocar conteúdos pagos, se você quiser. Então, por exemplo, complementando a sua fala, né? Então, não sei Uhum. aonde publicar. Então, a pessoa, se quiser começar no Substack, começa publicando alguns capítulos de graça e depois os próximos são pagos. Por exemplo, os 3, 4 primeiros capítulos vai publicando ali de graça e fala assim, para você continuar a leitura tem que pagar agora para, né, se tornar um pagador lá para continuar a ler suas histórias. Isso é possível. Tem newsletter também que você pode mandar. Enfim, tem várias ferramentas dentro de uma própria plataforma só. Isso que é o grande tchan do Substack, eu acho. Entendi. É. O KDP que você falou, né, que é o Kindle Direct Publishing, é muito Isso. interessante também, porque é uma forma de publicar digitalmente e de colocar seu livro na Amazon. Então, você coloca ele numa grande estante de vendas, né, uma loja que tem muita visibilidade, facilidade de compra, você pode vender seu livro, e é fácil, assim, fazer. Ele te dá lá os caminhos, né, para você fazer, colocar Tá uma tudo. capa, É. né? Tudo isso assim é direcionado e dá para fazer. E aí você pode até mesmo vender seu livro. Enfim, são várias formas que hoje em dia existem que não existiam há tempos atrás, né? Uhum. Mas eu acho que a primeira coisa é isso, assim, é botar para fora, botar para as pessoas lerem. Se você tiver um texto mais técnico, assim, pede para um colega que seja especialista na área ler. Se você é, precisa além disso, né, de uma leitura mais literária, peça para um amigo, jornalista, escritor, para ler e segue adiante. E Põe uma para dúvida fora. minha que eu tenho, arrasou, Anitta. Muito obrigada pelas dicas, assim, ó, tá vendo, gente? Você pode começar hoje já, se você quiser, tá? Mas olha só, veja bem, é para você escrever, não é para o chat GPT escrever, não, tá? É sair das O- suas entranhas, assim, ó.
daquilo que vem de dentro, das suas entranhas, e não do chat GPT. Exatamente. Eu falo que a literatura ela é um artesanato intelectual. Arrasou. Eu não acho que a literatura pode ser substituída pelo chat GPT, não. O chat GPT pode te ajudar a fazer uma pesquisa, ele pode te ajudar a ver se já tem alguma coisa escrita parecida com o que você está buscando ali, mas o artesanato intelectual ele é insubstituível. Eu também acho. Eu também acho. Até porque tem a crítica, tem a criação. Assim, nunca que um chat GPT eu ia imaginar um submarino nas planícies, sabe, assim, tipo, inundados do Pantanal para ver as plantas aquáticas maravilhosas, o que que acontece. Nunca, né, gente? Então, por Nunca. favor, nada de chat GPT, tem que ser das suas entranhas. Bora aí botar essa massa Tem- cinzenta aí para funcionar. E uma curiosidade que eu tenho é, antes de você dar o seu merchan, eu quero saber se como é que é esse contato com os editores, assim, você que vai atrás, você coloca o seu livro e aí o direito autoral é da editora, como que é isso? É assim, bom, tem diversas editoras que trabalham de formas diferentes, né? Basicamente, a gente tem dois tipos, assim, que são as editoras convencionais e as editoras profissionais. As convencionais são aquelas em que você manda seu original, ele vai para uma fila, né, até ele ser lido, eventualmente você tem que esperar eles abrirem uma chamada para originais para você mandar, ou você pode, através de um intermediário, né, algum autor, por exemplo, que tenha publicado naquela editora, e você já tem, que já tenha contato com a Contato. editora, você pode pedir se ele pode fazer uma intermediação, para ver se a editora tem interesse em conhecer um novo livro. E tem as editoras profissionais, que são aquelas que fazem em parceria a publicação. Então, você pode pagar pela publicação, ou você Uhum, pode dividir os custos da publicação. uhum, Então, assim, você faz uma coparticipação, né? Você vai arcar com 50% dos custos, a editora com 50% dos custos, e depois, à medida que for vendendo, vai remunerando as duas partes até quitar, né, aquela dívida, e aí você ganha esses direitos autorais a partir das vendas, já com só de lucro mesmo. uhum, uhum, E as formas de contrato, elas são diversas, assim, mas o contrato mais convencional é em que você ganha 10% dos direitos autorais daquela obra, o autor, né, ganha uhum, 10% dos direitos autorais. Quando a obra é ilustrada, geralmente, desses 10%, 2% são do ilustrador. Então, o uhum, autor fica com 8, o ilustrador fica com 2. uhum, Isso é um contrato mais convencional, mas pode ter variações sobre isso. uhum, O direito patrimonial, aí eu faço um pouco de confusão com direito patrimonial e direito autoral, mas, tipo uhum. assim, o objeto livro, ele é direito da editora, Editora. Uhum, mas a criação é sua. Então, se você, por exemplo, quer fazer uma série, né, a partir de um livro, você tem os direitos daquela criação, são seus. Então, você uhum, pode fazer uma outra obra, uma outra criação, né, um outro produto a partir da sua criação, a partir daquele seu primeiro trabalho. uhum, Mas o livro é direito da editora, né? uhum. O físico, aham, entendi. Uhum, O físico, sim, entendi. Boa, o boa, objeto livre. entendi. Mas Obrigada, tem Anitta. variações, assim, tem editoras em que eu já fiz um contrato em que era 30% meu, 30% do ilustrador, 30% da editora. Ó. Esse foi diferente, mas assim, do lucro, né? Uhum, 30% do lucro, uhum, uhum. porque tem os custos todos lá que a editora tem que arcar. Enfim, funciona mais ou menos assim. Ah, legal. Isso é bom, bom saber. Mas, assim, de qualquer forma, se quer começar, vai pelos mecanismos gratuitos, vai pegando notoriedade, né? Faz o passo a passo que você falou, escreve, bota para fora, bota para alguém ler e vai aí nos gratuitos e tradicionais que a gente já tem para depois pegando notoriedade Exatamente.
E a prática também, né, de ir escrevendo e tal. Os concursos são interessantes também. Esses concursos que tem um concurso que é cilada, tá, gente? Mas tem concursos que são certinhos assim. Eu entrei em um, não ganhei, mas recentemente eu entrei em um da editora UFMG. Para quem quer escrever, quem é biólogo quer escrever, tem as editoras universitárias, né, Sim, que tem sim. publicações assim, de livros que são da divulgação da ciência. Tem algumas editoras que não são acadêmicas, mas que elas publicam livros assim esses livros informativos ou paradidáticos que eu mencionei, né? Uhum, Aí falando no público infanto-juvenil, que uhum. elas publicam esses livros, outras não, é igual artigo científico, assim, você tem que escolher muito bem para onde você está mandando, Sim, para ter chance mesmo, né, de ser aceito. sim. Muito bom. Muito obrigada, Anitta, por essa Por conversa. Foi nada. ótima. E agora é a hora do merchan. Agora é a hora de fazer seu marketing. Agora é a hora de brilhar. Vamos brilhar. Brilha. Brilha, 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 estrelinha. Ó, agora eu quero que você conte um pouco dos seus livros, assim. Você já falou do Pantanal, já falou um pouco do Espia, mas conta mais onde que o pessoal pode, eu vou já anotar aqui, porque também quando for no ar já coloco junto. Então, onde que o pessoal pode achar? Me fala o título de cada um, conta aí um pouco e onde que todo mundo pode achar, comprar, se quiser, me conta. Então, Pantanautilus, como eu já falei, foi escrito durante minha estadia lá no Pantanal, fazendo meu mestrado com plantas aquáticas submersas. Eu tive contato também com Bonito, que é um outro mergulho incrível, né, que você faz, que você, eu imagino um submarino, né, mergulhando naqueles rios da Prata, Rio Sucuri, que você vê peixes, plantas Tudo. aquáticas, florestas de plantas aquáticas, coisas maravilhosas lá também eu conheci nesse tempo. Que legal. E é a história, então, de uma menina que vai passar férias na fazenda dos avós, no Pantanal. E o avô, ele é meio inventor, meio poeta, é o vô Manu. Ele é uma homenagem ao Manuel de Barros, poeta pantaneiro, maravilhoso, né, que tem uma produção que, na minha opinião, assim, faz a gente sentir o Pantanal a fundo. Uhum. E aí, ele está idoso já, ele não consegue fazer a viagem no submarino que ele mesmo criou, que se chama Pantanautilus, em homenagem a Júlio Verne, né, o Nautilus das 20 mil léguas submarinas. E aí ele manda a menina e o amiguinho dela, que é um bugio, para fazer uma viagem pelo Pantanal inundado, na planície pantaneira inundada. O segundo livro é O Espia das Montanhas, que ele partiu de uma percepção minha, quando eu trabalhava nos campos rupestres da cadeia dos Pinhais. Campo rupestre são os topos, né, das montanhas no Cerrado, acima de 1.000 metros, de 900 metros, 1.000 metros de altura. Eu tinha uma percepção assim de que tudo era muito é, parado, nada acontecia, a gente não via nada acontecendo, mas a gente escutava uma quantidade de passarinho, de insetos, sentia cheiros. Você estava caminhando assim, de repente você sentia um cheiro diferente de uma planta pisada, às vezes até de algum mineral, assim, de algum gás saindo do solo. E eu criei, então, para falar dessa imagem estática, onde acontece muita coisa, eu criei uma história em que um personagem quase cego, ele vive nesse ambiente, né? Na verdade, é num acampamento de apanhadores de sempre-vivas que a história se passa. Ele é um personagem dessa comunidade e ele descreve o mundo através dos sentidos dele, que não a visão, né? Porque ele está perdendo a visão. Ele tem uma irmã, que é a Chica, os irmãozinhos são o Zinho e a Chica, que quer levar ele para curar as vistas dele num curandeiro. Então, eles entram numa viagem, numa aventura pelos campos rupestres para chegar até esse curandeiro. É E linda, é aí, lindo. É essa lindo esse história. livro. É, essa história é linda. É. E o terceiro livro é A Lagarta e a Cobra. É uma história para crianças em que uma lagarta nasce de um ovinho, assim, ela está num ovinho, numa folha de repolho na horta, e a primeira coisa que ela vê quando ela nasce é uma cobra pequena, feia, sem graça, assim, meio desbotada. Só que para ela, aquela cobra é a lagarta maior e mais incrível que ela já viu. E a cobra, vendo que a lagarta era ingênua,
e a cobra era muito vaidosa e meio perversa, ela resolve pregar uma peça na lagarta. E ela convida a lagarta: se você quer ser grande, bonita e colorida como eu, vou te levar na árvore dos corajosos. Tem uma fruta lá que, se você comer, você vai ficar igual eu. E é uma aventura perigosa, cheia de questões assim de inveja, né, de bullying. Uhum, E a lagarta entra nessa aventura e no final a gente vai ter uma surpresa, né, de como é que essa história vai se desenrolar. uhum. Os dois livros primeiros que eu falei são da editora FTD e o terceiro é da editora Crivo. Vocês podem encontrar esses livros na internet. Os da FTD vocês encontram na Amazon. O da Crivo vocês encontram no site da própria editora Crivo e tem em lojas físicas também, mas eu não saberia falar assim agora quais lojas físicas que tem. E tem mais dois livros que estão já em acordados com a editora, que vão sair em breve, provavelmente em 2026, mas eu ainda não Uhul! vou falar deles, não, porque, né, no momento certo eu conto sobre eles. E onde é que a gente pode acompanhar essas novidades? Conta aí o Isso, seu Instagram e tudo, aonde, site, bem, fala tudo. bem lembrado. O meu site é um site que lá tem informações, informações sobre os livros, né, onde vocês vão encontrar informações sobre minha biografia, meus livros, comentários que leitores fizeram sobre os livros. É www.anacarolinaneves.com. Mas eu vou atualizar esse site no ano que vem. Quando tiver livros novos, eu vou fazer a atualização dele, porque no momento ele só tem esses três que eu descrevi para vocês. É, minha rede social, né, eu uso mais o Instagram, é a Ana Carolina Neves, o meu arroba é esse, e lá eu coloco notícias sobre as publicações, sobre novidades, participação em eventos, o que tiver relacionado com os livros, é lá que vocês vão encontrar. Que maravilha, Anitta. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Muito obrigada. Então, você já sabe onde encontrar só revisando as informações. Os livros são Pantanautilus, da FTD, que você encontra na Amazon. Espia das Montanhas, que é da editora FTD também, que você encontra na Amazon. O último, que foi A Lagarta e a Cobra, que é da editora Crivo, que você encontra no site da editora Crivo. E você também pode verificar tudo isso no site da Ana, que é www.anacarolinaneves.com. E as novidades para o ano que vem, que são os novos livros, você vai ver no Instagram da Ana Carolina Neves. Tudo junto? Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto, gente. Arroba a Ana Carolina Neves. Ai, que maravilha, gente. Eu amo, amo, amo escutar a Anitta falar. Assim, eu fico só assim, conta mais, conta mais. É o sotaque, é o sotaque. É o sotaque, eu amo o sotaque mineiro, mineirês. É tão bom, é aconchegante, dá um quentinho. Então, muito obrigada, Anitta, por essa conversa maravilhosa de hoje. Você quer dar um beijo para alguém? Quer mandar um beijo? Quer mandar mais algum conselho, alguma coisa? O momento é agora. Estamos Eu encerrando. agradeço pelo convite, foi um prazer conversar com você, uma delícia de papo. Espero que as pessoas que ouviram gostem, né? E que quem quiser ouvir mais novidades, me acompanhar, cola lá no Instagram, que vai ser um prazer também. É isso aí. Cola em nós. Fale não. Muito Fortalece o obrigada. canal. Hã? Fortalece o canal. É isso aí, fortalece o canal. E é isso, gente, exatamente. Fortalece o canal. Se você está vendo a gente porque você é assinante, então já assina, apoia-se, apoia-se barra ambienta, apoia.se barra ambienta. Se você não está vendo a gente em cores e no vídeo, é porque você não é assinante, com apenas R$ 10 você não toma nem um café e um pão de queijo, né, Anitta? Nem com R$ 10 você não toma um café e um pão de queijo. Então, mas Não, você também não. apoia o podcast. Com R$ 10 você pode apoiar o podcast mensalmente. Me vê em cores, vê os nossos convidados em vídeo e tem mais coisinhas ali que vocês vão ver. Eu escutar as minhas fofocas transatlânticas que eu coloco todas as semanas
No grupo, que são as fofocas daqui de Portugal, o que que eu passo por aqui, o que que está acontecendo na minha vida por aqui. Eu sei que vocês gostam de uma fofoca e eu coloco lá no grupo. Tem o grupo do WhatsApp, tem mais algumas coisinhas para assinantes, tá? Tem os quadros História de Pesquisador de Campo e Fofocas Acadêmicas, que eu já coloquei uma história que minha, porque né, eu tô aqui justamente para passar vergonha nessa internet, que eu já coloquei uma história de cada e já está no ar, e a Anitta também vai contar uma dela, muito legal, que a gente passou lá na Ecologia de Campo, a gente não, ela, mas depois a gente verificou o que aconteceu, tiramos foto, temos registros e tudo, Tendo prova. temos provas, registros, fotos, fotografias. E se você quiser mandar a sua história, pode mandar para o Ambienta Podcast tudo junto, @gmail.com. Se você é assinante, você passa a fila das histórias e a sua história é lançada aí na frente de todo mundo. E é isso, muito obrigada. Se você está ouvindo no Spotify, coloca lá as 5 estrelinhas, vai ser muito bom. Manda comentário também se você gostou e também vou colocar todas as informações da Anitta, tá descrito aqui embaixo do episódio. Tá bem? Muito obrigada, Anitta, por tudo, tudo, tudo. Por ser essa escritora maravilhosa, essa bióloga e pesquisadora que me inspira sempre. Muito obrigada a todos que estão ouvindo e me vendo, os meus queridos assinantes. Muito obrigada, obrigados a todos. Um beijo e até a próxima quinta. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.